Isto é graça antes da cruz. É a graça para a conservação da vida. Você só está vivo aqui esta noite, você só está me ouvindo, você só está me vendo, você só está falando, você só está se locomovendo por causa do oxigênio que existe no ar. Se Deus tirar acima do seu nariz 1 centímetro só o ar que você respira, em poucos instantes você não existiria mais. Sabe o que é isto? Isto é graça. É aquilo que Deus faz pelo homem que ele não pode fazer por si mesmo. É graça para a conservação da vida. Você só está vivo, eu só estou vivo porque a graça de Deus se foi manifestada para que eu estivesse vivo. Nós não estamos aqui porque somos super inteligentes e criamos condições de sobrevivência. Nós estamos aqui porque a graça de Deus foi manifestada à nossa vida, ou sobre a nossa vida, e por causa dela nós estamos vivos. Então esta é a primeira dimensão da graça. É a graça para a conservação da vida. É a graça antes da cruz. Não importa se o homem é religioso ou não, não importa se o homem reconhece Deus ou não, não importa se o homem tem fé ou se ele é ateu, a graça de Deus se há manifestado sobre ele para a conservação da sua vida. É por isso que às vezes pessoas que não temem a Deus, pessoas que não reconhecem a Deus, continuam vivas, e algumas delas têm uma vida até confortável, e nós chegamos até a questionar com Deus: por que isto acontece? Isto é graça, é Deus fazendo pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Então entenda, quando a chuva cair do céu, mesmo que você esteja no trânsito caótico de São Paulo, quando Deus mandar a chuva, mesmo que seja no final do dia, quando você está saindo do trabalho para ir para casa, não murmure, não questione, não reclame com Deus, levante a sua voz e glorifique ao Senhor, porque isto é graça para a conservação da vida. Mas há uma segunda dimensão da graça. Assim como existe a graça antes da cruz, existe a graça na cruz. Se a graça antes da cruz eu chamaria de graça para a conservação da vida, a graça na cruz eu chamaria de graça para a salvação. Há uma diferença em desfrutar a graça de Deus apenas para viver e em desfrutar a graça de Deus para ser salvo. Se antes da cruz Deus manifesta a sua graça para que o homem viva, na cruz ele manifestou a sua graça para que o homem fosse salvo. E eu convido você neste momento para nós darmos uma passadinha lá no Getsêmani. O que está acontecendo lá no Getsêmani? Jesus está orando. A Bíblia diz que ele, no jardim do Getsêmani, ora ao Pai. E no momento em que ele está orando, ele entra em agonia. E sabe por que Jesus entrou em agonia? Porque naquele exato momento ele está recebendo sobre si o pecado de todos nós. E quando Jesus começa a sentir o pecado da humanidade, ele entra em agonia no jardim do Getsêmani. E ali os seus poros se dilatam. Os seus poros começam a se dilatar. A pressão que está sobre ele é maior do que a sua capacidade de suportar. E de repente ele passa por um processo chamado cientificamente de hematidrose. E de repente o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue, e ele começa a suar sangue lá no jardim do Getsêmani. Foi a primeira vez na história da salvação que o sangue foi derramado para perdoar os pecados dos homens. O Senhor sente ali que o momento de aflição era extremamente grande, a ponto dele pedir ao Pai: se possível for, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Jesus estava no Getsêmani ferido. Jesus estava no Getsêmani agoniando em espírito,
espírito, porque ele sabia o sacrifício a que ele ia ser submetido. Dali do Getsemane, ele foi levado à cruz, mas antes de chegar lá na cruz, ele foi esbofeteado, ele foi zombado, ele foi humilhado, ele começa a beber o pecado da humanidade lá no Calvário. O meu pecado é derramado sobre ele, o seu pecado é derramado sobre ele. Mas quando Jesus é levantado entre os céus e a terra, ele começa a destilar a sua graça, independente da pressão que estava sobre ele, independente do sofrimento a que ele estava submetido. Ele começa a mostrar que a graça de Deus estava sendo colocada à disposição dos homens. Tanto é que quando ele estava pendurado entre os céus e a terra, algumas pessoas passavam debaixo da cruz e dizia: se tu és verdadeiramente o Cristo, desce daí, salva a ti e mostra que tu és poderoso. Salvou a tanta gente e não pode salvar a ti, salva pelo menos a tua vida. Jesus olha para as pessoas e depois levanta a sua voz para o céu e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão falando. De repente o ladrão que está ao seu lado olha para ele e diz: é isto mesmo, se verdadeiramente tu és o Filho de Deus, desça daí, salve a ti, salve a nós também. Mas outro mais consciencioso, mais consciente, mais sensato, olha para Jesus e disse: olha, eu não quero usar as palavras do meu amigo que está aí do seu lado, e repreendendo diz: nós estamos aqui porque merecemos e fizemos por estar, mas este homem nenhum mal fez, este homem só praticou o bem, este homem só ajudou as pessoas, este homem só abençoou as pessoas. E olhando para Jesus disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Isto é graça na cruz. De repente, Jesus, não suportando mais a aflição da cruz, ele olha para os céus e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Esta foi a primeira vez que a Trindade foi separada. Jesus estava ali na qualidade de 100% homem, não havia nenhuma divindade sobre ele ali. Ele não estava vivendo em hipótese alguma 1% de Deus. Ele estava ali na condição de 100% homem, porque para suportar o meu e o seu pecado, ele precisava estar na condição de homem. E aí ele olha para o pai e diz: por que me desamparastes? O pai vira o rosto para não ver o sofrimento do seu filho. A Trindade é quebrada para que a graça começasse a emanar da cruz. E de repente Jesus levanta a sua voz e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. Jesus estava querendo dizer: eu estou pagando agora a dívida do homem, eu estou pagando agora a dívida da humanidade. O pecado que a humanidade cometeu desde Adão e Eva, eu estou pagando agora, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, meus queridos, começava a emanar a graça na cruz para a salvação das nossas almas. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Jesus carregou o peso do seu pecado. Sabe por que você está aqui esta noite? Porque Jesus pagou a sua dívida. Sabe por que você está aqui esta noite? Porque Jesus não desistiu da cruz, mas ele foi até o final. E hoje nós usamos as palavras